Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do nosso Deus para aprender mais e mais da palavra dele. Tenho fé que os irmãos, assim como eu, são amantes da escola dominical e estão com saudades de estarmos juntos aqui para aprendermos juntos cada dia mais da palavra do nosso Senhor. Amém? Estarei orando para iniciar. Em seguida, a nossa irmã Velana estarei introduzindo a lição. A nossa irmã Velana estará lendo o textual e a verdade prática. Vamos lá. Amantíssimo Deus, somos gratos por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado para aprendermos mais e mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado por mais uma semana maravilhosa na Tua presença. Continue guardando a cada servo Teu, Pai, a cada membro da nossa igreja, a cada aluno amante da escola dominical. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, o nosso irmão Fernando, infelizmente não pôde estar conosco, mas já nos incumbiu de estarmos aqui gravando para os irmãos. Hoje eu estou acompanhado da nossa irmã Avelânia, estará conosco para transmitirmos mais uma aula maravilhosa da nossa escola dominical. Amém? Também trago, irmãos, a saudação do nosso pastor. Nosso pastor não pôde estar conosco hoje. Como os irmãos sabem, o pastor está acompanhando a irmã Maris, mas graças a Deus a quarentena já acabou da nossa irmã Maris e ela já está bem para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Nossa lição de hoje é a lição de número 11, irmãos. Os irmãos veem aí na tela, tem o título, está escrito, nosso título essa lição será passada no dia 14 de junho de 2020, e tem o título de Atributos da Unidade da Fé: Humildade, Mansidão e Longanimidade. Nossa irmã Velana estará lendo a primeira verdade prática e depois o textual. Amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A verdade prática da lição está escrito assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O textual está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém. Nós estaremos agora, irmãos, lendo a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em duas partes. Se encontra em Efésios, do capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, e Colossenses, do 9 ao verso 12. Os irmãos nos acompanhem com a Bíblia ou com a revista. Amém? A irmã Velana estará lendo para a gente. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Estaremos aqui iniciando com a introdução. Em seguida, a nossa irmã Velana já estará falando o tópico 1. Estamos com saudade dos irmãos. Antes de iniciarmos a aula, estamos com saudade dos irmãos. E uma notícia boa:
nossa escola dominical, a partir do dia 21, voltará ativa, com as classes dos adultos. Os adultos em classe única, 21 aulas do nosso irmão Newton. Os irmãos não percam. Aqueles irmãos que ainda não podem sair de casa, infelizmente, nós estaremos gravando a aula do irmão Newton através da live, estará passando no Facebook. Então o irmão também poderá acompanhar a aula. Será um formato um pouco diferente do que esse, é uma aula normal. Então ela passará em formato de aula normal. Os alunos estarão presentes, os irmãos verão a interação, as perguntas, mas estamos felizes, pois estaremos juntos. Ainda não estarão as crianças, mas temos fé que o Senhor é poderoso para restaurar essa situação. O Senhor é poderoso para nos dar graça. Enquanto isso, já estamos felizes de estarmos mais próximos novamente dos irmãos. Amém? Estarei aqui começando na nossa introdução. Depois de Paulo concluir a oração intercessora, aquela oração que nós aprendemos na aula 10 da igreja, incentivar nós crentes a vivermos na glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade da igreja, que é onde nós vamos ver aí a partir do capítulo 4. Nós estudamos nas 3 lições anteriores, a 8, a 9 e a 10, nós passamos pelo capítulo 3. Agora, na lição de número 11, começaremos o capítulo de número 4. E aí nós veremos as virtudes fundamentais para isso, que são humildade, mansidão e longanimidade. Veremos que essas virtudes levam a nossa igreja a viver em perfeita unidade. Eu não vou adiantar aos irmãos, mas quero dizer já no começo aos irmãos que sem essas virtudes, sem a humildade, a mansidão e a longanimidade, não dá para ter unidade, né, irmã Melanie? Não é possível ter unidade sem a mansidão, a humildade e a longanimidade, conforme nos diz a palavra de Deus. Então, estudaremos isso no capítulo 4, sobre essa unidade da igreja relativo à humildade, mansidão e longanimidade. E a parte 1, para nós iniciarmos a lição, vai começar a nossa irmã Melânia, que tem como título: Para ver unidade é preciso humildade. A irmã Melânia estará falando aí sobre humildade. Os irmãos, prestem bastante atenção. Amém? Amém. Unidade tem a ver com a união dos irmãos, né? Como o nosso modo de viver em união. Como o nosso irmão Davi já falou, nós vemos que Paulo ele se preocupou bastante, iniciando esse capítulo 4 da carta aos Efésios, em falar dessa unidade entre os irmãos. Na verdade, ele quer dizer que o convívio, o relacionamento dos irmãos tem que ser da melhor forma possível. E isso só é possível de haver se estiver inseridos nessas virtudes que o nosso irmão Davi já mencionou, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade, né? Ele fala, ele começa aqui no tópico 1, do ponto 1, o modo digno do viver cristão. Então ele vai falar de suportar uns aos outros, e isso só é possível com essas 3 virtudes, que no caso a mansidão e a longanimidade são 2 frutos do Espírito mencionados na carta aos Gálatas, né? Então ele já enfatiza bem isso. Quero falar aqui para os irmãos sobre a dignidade. O que é a dignidade? O conceito de dignidade é honra e autoridade. A Bíblia de aplicação pessoal, ela nos diz que dignidade é estar em equilíbrio. Ele compara, o comentário lá compara o equilíbrio com uma balança. Nós sabemos que aquelas balanças antigas, ela estando ali parada, sem nenhum peso, ela está em igualdade. Então é assim que a Bíblia de aplicação pessoal vai comparar a dignidade. Eu estava lembrando sobre quando a palavra diz sobre o crente, o sal da terra, compara o crente com o sal da terra. Então, esse equilíbrio que nós falamos, que
que Paulo aborda é essencialmente no sentido da comunhão, aqui nesse ponto 1, que ele vai falar sobre o modo digno de viver do cristão. E aí ele vai falar do nível da unidade e também, no final aqui do ponto 1, ele menciona mais uma vez a humildade, a mansidão e a longanimidade, que é muito importante para o nosso viver cristão. No Antigo Testamento já havia uma preocupação desse tema da unidade. Nós vemos que o salmista Davi, ele inicia ali o Salmo 133, falando: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa preocupação já vem lá desde o início, desde o Antigo Testamento. Nós podemos até dizer que desde o Jardim do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, e ali ele já colocou a ideia da união. Aí vem falar, o próximo ponto aqui, o ponto 2, do tópico 1, vem falar da humildade. Deixa eu falar aqui sobre a humildade. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. A humildade, ela também é modéstia. O que é uma pessoa modesta? É aquela pessoa que ela não se preocupa em aparecer. Mesmo que ela faça algo, ela é ali simples, ela não fica dizendo que ela é isso, que ela é aquilo. Quem vê o que ela é são as outras pessoas. Mas ela mesma, ela é modesta, ela é simples, né? E voltando mais um pouco, só para concluir aqui da união, que eu não falei aos irmãos e eu acho muito importante, é ali quando no livro de Atos, né, está registrado, se o irmão Jonathan puder colocar aí, Atos capítulo 2, os versículos são 42, 44 e 47. Antes de nós entrarmos aqui no assunto da humildade, eu acho importante nós enfatizarmos esse registro aqui. Posso ler, Madalena? Pode ler, por favor. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43 também? Pula 43, aí 44 a 47. 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. E o 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então eu voltei aqui um pouco, porque havia esquecido de falar sobre esse breve relato, né, da igreja primitiva, e esse é um grande exemplo de unidade na igreja primitiva, né? Aqui o comentarista do livro de Atos, né, Dr. Lucas, ele fez questão de nos mostrar, nos deixar esse grande exemplo, né? Ali eles eram pessoas pobres, pessoas que iam aceitando Jesus, iam seguindo, e muitos deles eram abandonados pelas próprias famílias, e uns acolhiam aos outros. Nós vemos que ele diz que eles tinham tudo em comum e repartiam até o pão. Então esse é um exemplo maravilhoso para nós. Então, continuando aqui sobre a humildade, né, eu já falei para os irmãos o conceito, né, dessa virtude. Nós vemos que o sermão ali feito por Jesus em Mateus capítulo 5, né, se não puder colocar também, capítulo 5 ali, quando inicia o sermão, já vai falar dos humildes. 5:3. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso, então, o sermão,
Jesus ele inicia falando dessa virtude, né, que é muito importante na vida do cristão. Jesus, ele era conhecido por essa virtude. Temos também Zacarias capítulo 9, versículo 9. Lá no Antigo Testamento já havia uma profecia intitulando Jesus como uma pessoa humilde. Vamos ver. Zacarias 9, 9. Vou ler aqui. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Isso, aí Mateus 21, 5 está dizendo exatamente, confirmando essa profecia de Zacarias lá no Antigo Testamento, né? Mateus 21, 5, os irmãos podem confirmar aí que vai estar falando isso, dizendo que Jesus é humilde. É uma confirmação, né? O mesmo versículo. Dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Isso. E aí nós vemos que, ainda falando sobre a humildade, Filipenses, né, também, capítulo 2, versículos 6 e 7. Fala de Jesus, né? Que vai falar, continua, né, falando de Jesus. Fala aí da humildade de Jesus. Vamos ler também? Vamos. O 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí o 7 nos diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mostrando aí que a pessoa humilde, né, e Paulo falando aos Filipenses, ele dá esse exemplo de Jesus. A pessoa humilde, ela não se importa com o interesse próprio. Ela não tem nenhuma pretensão, como eu já falei, de mostrar quem ela é, nem o que ela faz. Não busca glória própria. Olha só, o nosso Senhor Jesus Cristo, que era e que é perfeito, ele mesmo não fazia questão de trazer glória para ele, mas ele transferia sempre a glória para o Pai. Eu lembro que certo dia o jovem chegou e disse assim, se referiu a ele como um bom mestre, e fez uma pergunta. E Jesus logo o repreendeu dizendo: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Mas ele estava dizendo que o ser humano, na sua essência, ele não pode ser completamente bom, mas bom mesmo é o nosso Deus. Então, Jesus, ele nos deixou um desses exemplos. E o outro também, exemplo muito marcante, foi ali no momento da ceia, que ele lavou os pés dos apóstolos. Esse costume de lavar os pés era reportado aos escravos. Quando chegavam ali os convidados, na cultura judaica, quem lavava os pés dos convidados eram os empregados do anfitrião. E Jesus, ele fez questão de fazer isso. Ele foi até indagado ali por um dos apóstolos porque estava tomando porque para eles era como se fosse um serviço vergonhoso. Mas Jesus demonstrou ali que ele valorizava os seus amigos, ele valorizava cada um que estava ali com ele. Então, para ele não era uma posição vergonhosa, mas era uma posição de servir, porque ele queria dar o exemplo. Tudo que Jesus falava, ele fazia primeiro, né? Então, nós temos muitos exemplos maravilhosos do nosso mestre e de outros personagens também da Bíblia, né? Agora outro ponto vai falar da verdadeira humildade. Por que aqui será que o comentarista falou da verdadeira humildade? Porque nós sabemos que tem aquela falsa humildade. Ser humilde não é aquela pessoa que anda de cabeça baixa, não é aquela pessoa que anda com vestes às vezes muito simples. Tem pessoas que andam muito bem arrumado, bem elegante, mas é uma pessoa humilde. Como tem também pessoas que, assim, nas vestes é bem humilde, a gente acha que aquela pessoa passa ali
para a gente uma impressão de tanta humildade, mas a gente vai saber mesmo que a pessoa é humilde quando a pessoa começa a falar, quando a gente começa a conversar com aquela pessoa. Então, muitas vezes nós julgamos pela aparência, mas na verdade, como Deus já falou ali através de Samuel, quando foi escolher Davi, que ele não olha a aparência, mas ele atenta para o coração. E muitas vezes nós, os seres humanos, nós julgamos pela aparência, mas há a falsa humildade e a verdadeira humildade. O que percebemos também nas atitudes de Jesus e no ensino de Paulo que a modéstia, como eu já falei, é uma das características da pessoa humilde, né? Então, a modéstia é muito marcante na humildade. Se opõe também à humildade, se opõe ao orgulho e à arrogância. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20, vai tratar também desse assunto. Vamos ver. Segundo Coríntios 12 e 20 nos diz: porque receio que quando chegar não vos ache como eu querei, e eu seja achado de vós como não quereis. Segundo Coríntios 2, 20. Como não quereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Então, Paulo aconselhando eles, né, para que quando Paulo chegasse lá a ter com eles, não houvesse essas coisas entre eles, né? Então, a humildade, ela não suporta o orgulho e nem a arrogância. É uma postura que visa o bem comum de todos, como nós vemos lá o relato em Atos, um se importando com o outro, né? Ali sempre a união. O sentido assim, o que a gente vê de mais marcante na humildade também é sempre a união. Então, ser humilde também é ser autêntico, reconhecer as limitações, as nossas fraquezas. Às vezes a pessoa ela tem uma posição eclesiástica e ela fica com vergonha de reconhecer as suas fraquezas e limitações. Nós vemos que ano passado também aconteceu de até pessoas com posição eclesiástica bem elevadas, que chegou ao suicídio, né, teve outro que chegou a cometer crimes. Por que isso? Porque a pessoa ela não teve humildade, não teve a simplicidade para reconhecer as suas limitações e reconhecer as suas fraquezas, né? A Bíblia diz que todo aquele que reconhece, aquele que confessa as suas transgressões e alcança a misericórdia. Então, precisamos nos atentar para a falsa humildade, né? Como eu já falei no início. A falsa humildade, ela passa-se uma impressão, a pessoa tem um comportamento dissimulado, né? Que muitas vezes por alguns é confundido como baixa autoestima. Eu acho que aquela pessoa tem muito baixa autoestima, ela é tímida, complexo de inferioridade, mas muitas vezes não é isso, é mesmo a falta de humildade. Deixa eu ver se tem outro aqui. Não, agora o tópico 1 já foi. Amém, irmãos. Tópico maravilhoso. Gosto muito de ouvir a irmã Avelânia falar. A irmã Avelânia e a irmã Odacir, como eu já disse na aula anterior, eram professores nossos na classe da mocidade. Eu irei falar o tópico 2. Em seguida, a nossa irmã Avelânia já se prepara aí para falar o tópico 3. Só completando aqui a parte da irmã Avelânia me permita aqui, só um comentário. Como nós já aprendemos, até essa verdadeira humildade, essa mansidão, também não vem de nós. É algo que nós aprendemos na lição, que já vimos aprender em lições anteriores, que é algo que o Espírito Santo desenvolve nas nossas vidas. É um fruto do Espírito, né? A própria passagem já diz que é um fruto do Espírito. Ele é desenvolvido em nossas vidas. Nós não temos a capacidade nossa de ser humano normal de desenvolver isso, mas através do Santo Espírito de Deus, como nos ensinou a irmã Melânia, esse fruto se desenvolve em nossa vida. Agora o nosso tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão, nos diz o tópico 2. Qual a vantagem, irmãos, de ser manso? Qual a vantagem de ser mansos?
Veremos nesse tópico aí qual a sua importância e qual a vantagem de ser manso. Parte 1. Mansidão ou um fruto do Espírito. Quando falamos em mansidão, é o mesmo que falar o quê, irmãos? De ternura, gentileza, cortesia, como nos diz a lição, e principalmente a paciência. Natan, abre para nós Gálatas 5 e 22. Gálatas 5 e 22. E onde nós vemos isso aí na Bíblia, está em Gálatas 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É aí que está falando da mansidão, a gente fala, né, dos frutos do Espírito. Então, irmãos, onde nós vemos isso na Bíblia? Em Gálatas 5:22 é onde fala do fruto do Espírito. E aí nós vamos falar sobre a mansidão. Ah, é preciso ser manso? A Bíblia diz em Gálatas 5:22. É um dos aspectos do fruto do Espírito. Nós conhecemos aquele fruto maravilhoso que eu esqueci a fotinha, irmãos. Achei que tinha colocado, mas não coloquei. Então os irmãos conhecem o fruto do Espírito. Mas o que é ser manso, irmãos? É o que nós vamos ver agora. Ser manso indica moderação nas ações, sem exagero, irmãos. Agir na medida certa. Eu não posso ser exagerado nas minhas ações. Eu não posso tomar ações exageradas, irmã Melânia. Há algo para eu fazer, eu tomo aquele extremo, ou para um lado ou para o outro. Não, o cristão é moderado, ele é equilibrado. As suas ações têm que ser moderadas. O cristão não pode ser nervoso. Tudo que o cristão, não, mas o cristão fala, ele já responde na hora. Não, nós vamos aprender aí sobre a longanimidade, né, irmã Melânia? Também vai falar, essas ações do cristão, ela tem que ser moderada. Isso indica uma mansidão em nossas vidas. Outra, bom trato com o semelhante. Irmão, como você gostaria de ser tratado? Sabe, irmãos, eu falo isso de coração, mas é muito fácil, irmã Melânia, nós olharmos alguém na rua, vir pedir um dinheiro, e às vezes a gente reclamar, falar, por que ele está pedindo dinheiro? Meu irmão, pense comigo aqui, abrindo um parênteses aqui na nossa aula. Irmã Melânia, não é muito melhor poder dar do que você pedir, do que você estar necessitando. Irmãos, como você gostaria de ser tratado se fosse você numa situação como essa? Se fosse você num momento de dificuldade? Como você gostaria de receber um tratamento? Você às vezes não tendo algo de que comer, você não gostaria de receber também a ajuda dos irmãos? Como eu gostaria de ser tratado? É assim que eu devo tratar o meu próximo. É assim que eu devo tratar. Mas ele vai gastar o dinheiro, estou usando ainda o exemplo da pessoa que pede dinheiro no farol. Mas ele vai usar o dinheiro como droga. Irmãos, dê sem olhar a quem. Mas ele vai fazer isso com dinheiro. Você está dando para ajudar. E Deus está vendo o seu coração, independente da maneira que aquela pessoa irá agir. Então, tem que ter esse bom trato com o semelhante, com o próximo, com o colega de trabalho. Como você gostaria que o seu colega de trabalho te tratasse? Irmão, como você que lidera no grupo gostaria que seu liderado te tratasse? Você tem que tratá-lo dessa maneira. Como você gostaria que o seu segundo líder te tratasse, ou o seu primeiro líder te tratasse? Você deve tratá-lo daquela maneira. Quando você é manso, há esse bom trato com o semelhante. Nós devemos ter esse bom trato. E ausência de precipitação, essa decisão rápida, sem pensar. Irmãos, quantas vezes tomamos decisões sem pensar? Nós falamos na aula passada sobre essa questão de consultar Deus. Quantas vezes nós tomamos essas decisões, essas ações, sem consultar o nosso Senhor? Não, mas agora essa oportunidade, irmãos, que oportunidade? Não há oportunidade que não foi Deus que te deu. Então creia nisso, creia dessa maneira, que o Senhor está no controle. Peça primeiro a orientação do Senhor, para não cair no laço do inimigo, não ser precipitado nas suas ações. A mansidão nos indica isso, ela nos ensina isso, a não nos precipitarmos em nossas ações. Eu não devo tomar uma ação precipitada, sem pensar. Eu devo ser manso, devo primeiro consultar o Senhor, pensar, orar e depois eu tomar uma decisão. Principalmente na igreja, irmãos.
Na igreja é um lugar que os irmãos sabem, aqui não é igual trabalho, nós queremos que aqui o Senhor nos chama, e como chamou eu, chamou a irmã Belânia, chamou a todos os irmãos que estão aqui, todos são chamados, irmã Belânia. Eu não posso chegar numa pessoa hoje e falar, eu não te quero mais aqui. Não é assim que funciona na casa do Senhor, não é um emprego que você pode mandar alguém embora, não. A casa do Senhor é um lugar que Deus ama a todos, irmã. Então, e ama a todos de igual forma. Você aí em casa, eu aqui, nós somos amados pelo Senhor, independente das nossas falhas. Somos amados de igual maneira. Então, eu não posso, na igreja, eu tenho que saber esse contrato com as pessoas da igreja. Eu não posso, eu tenho que pensar primeiro antes de agir. O irmão que lidera um grupo, o irmão que tem um trabalho na igreja, que tem os seus liderados, não pode tomar decisões precipitadas. O irmão tem que pensar antes, para depois orar ao Senhor e consultar a vontade dele, pois ele está no controle e ele ama aquelas pessoas igual ama a você também. Natan, abre para a gente Mateus 11, 29. Mas, irmão Davi, como aprender a ser manso? Como aprender a ser manso? Eu vou ler aqui. Como aprender a ser manso? Temos um grande exemplo aí em Mateus 11, 29. Eu vou ler daqui, Mateus 11 e 29. Nos diz assim, irmãos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aí é o nosso Senhor Jesus nos ensinando. A irmã Verânia citou que Jesus não teve usurpação de ser igual a Deus, igual teve Satanás. Não teve essa usurpação. Jesus não, ele se fez em forma de servo. Mas Jesus é poderoso, a gente não entende a grandiosidade de Deus, de Jesus é muito grande. Nós não temos a capacidade, o nosso cérebro é finito para entender uma coisa infinita. Nós não temos essas capacidades. E aí, irmã, eu acho muito interessante Jesus ter falado: manda Miguel no meu lugar, eu vou lá, vou nada. Mas não, Jesus, de maneira nenhuma. Ele, quando Deus, claro que ele já sabia dos planos, como nós sabemos, esses planos não foram traçados como atalhos, não. Deus já tinha estabelecido esses planos antes da fundação do mundo, como nos ensina a Bíblia. Então, Jesus de maneira nenhuma se negou. A Bíblia diz que, muito pelo contrário, se fez em forma de servo. E a irmã Verânia até citou uma outra passagem, quando fala, o jovem chega em Jesus e fala para o mestre, e aí ele fala: bom mestre não, só há um grande, que é o nosso Deus. E então nós temos que entender esse grande exemplo de mansidão. Jesus era esse grande exemplo de mansidão para nós. Jesus nos diz que sede mansos, igual ele era manso. Vamos aí e falar nisso. Vamos ver aí na parte 2 grandes exemplos de mansidão. Natan, abre para nós Números 12 e 3. Números 12 e 3. Diz assim: e era homem Moisés, aí está falando de Moisés, né? A lição nos dá 2 exemplos de humildade, que é Moisés e Jesus. E aí Moisés: e era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, imagina, nós aqui na igreja lideramos um grupo com alguns adolescentes, pela misericórdia de Deus. Já é difícil, imagina liderar uma multidão como era o povo de Israel, um povo queixoso, um povo murmurador. Irmão, não é só Israel não, às vezes fomos também, mas a Bíblia nos dá o exemplo de Israel. Então é um povo murmurador, um povo queixoso, e Moisés tinha uma paciência gigantesca, e vemos que a paciência dele era muito grande. Abre aí para nós Números 12, Natan, agora do 1 ao 2. Era considerado na época dele, Moisés, o homem mais manso da terra. Moisés aí era considerado o homem mais manso da terra. Vamos ler Números do 1 ao 2. Então, irmãos, há um outro exemplo aí de Moisés, que na época dele era considerado, como diz o verso 3, o mais manso da terra. E aí nós vamos ler agora do Números 12, do 1 ao 2, que diz assim: e falaram Miriam contra Moisés, por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu?
Aí, irmãos, é aquela passagem quando Miriam e Moisés murmuram, Miriam e Arão murmuram contra Moisés. Os irmãos são conhecedores da passagem e Deus ali desce e fala com os dois, né? E ali quando Miriam fica leprosa, né, e aí Deus fala daquela maneira: falo eu com Moisés cara a cara, como vocês falam através de sonhos. E mesmo assim Moisés ainda vai interceder por Miriam e por Arão, para os irmãos verem a mansidão que era Moisés. Agora Jesus, irmãos, que maior exemplo de mansidão senão Jesus? Foi caluniado, irmãos, sem fazer nada. Como eu disse aos irmãos, sendo ele perfeito. Eu gosto muito daquele hino da Denise Cerqueira que nos diz que naquela multidão só ele tinha a cruz. Irmãos, ele sendo perfeito, aquela multidão toda cheia de pecados, porque aqui, nós que estamos aqui também somos pecadores, somos todos cheios de pecados. E ali Jesus sendo perfeito, o que ele fez? Sendo caluniado ali por todos gritando: crucifica Jesus e solta Barrabás, mata Jesus. E mesmo assim, ele sem reclamar, sem abrir a boca, sofreu calado. Podia ele estar dizendo ali: eu curei você, como você está gritando, ou dizendo ali, eu não fiz nada porque vocês estão me acusando, ele é um bandido. Não, Jesus ficou ali calado. E no julgamento, enquanto era acusado ali pelos fariseus, pelos juízes da época, Jesus não falou nada para os acusadores, muito pelo contrário, ficou ali calado. Então, irmãos, esse é um grande exemplo para nós. Assim também devemos ser nós. Independente da situação, devemos agir desta maneira. A mansidão deve agir em nós. Nós temos que entender isso em nossas vidas, que independente da situação, eu não posso debater, eu não posso ir contra aquele que está vindo contra mim. A Bíblia nos ensina a ser mansos. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: o Senhor está no controle das coisas, o Senhor está no controle de tudo, independente do que aconteça. Há um que está no controle de tudo, e Ele, no final, tirará a vitória, independente do que te aconteça. Hoje pode estar te acusando alguém, hoje você pode estar sendo injustiçado, mas creia da seguinte maneira: que há um que irá te levantar, mesmo que pareça impossível, mas Ele te dará a vitória. Então haja com mansidão. Dê o exemplo, irmãos. Mostre, assim como Jesus naquele dia foi acusado. Eu não sei porque estou falando isso, mas senti de falar dessa maneira. Então, haja com mansidão, independente da situação que esteja acontecendo na sua vida. Jesus é o nosso exemplo. Não devemos agir e bater contra. Irmãos, não. Devemos agir da seguinte maneira: devemos ser mansos. Davi? Sim. Eu posso falar um outro exemplo de mansidão? Fique à vontade. Porque, de repente, nós podemos até falar: mas Moisés foi um grande líder, falava cara a cara com Deus, era protegido de Deus. De repente, alguém pode falar assim: Jesus é porque era 100% Deus também, por isso que suportou, mas ele era 100% homem. Agora eu quero falar de um outro exemplo que retrata o servo de Deus comum, que é Estevão. Irmãos, se não puder colocar aí Atos, capítulo 7, versículo 60, para nós vermos esse exemplo desse grande servo de Deus. E era uma pessoa comum, uma pessoa simples. Atos 7,60. 7,60. Nos diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não me imputes estes pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Então, a gente vê que é um outro exemplo de mansidão, porque na hora da morte estava sendo morto injustamente. E olha o que ele falou, tomando ali o exemplo de Jesus, que também pediu para o Pai perdoar os seus algozes, né? Aquelas pessoas que estavam ali o executando. Estevão também teve a mesma atitude. Eu sei como é difícil, né, irmã Belém? Como a irmã citou Estevão, Jesus era o nosso Jesus, o ser perfeito, o ser sem pecados, mas a Bíblia diz que ele era homem, então ele sentia o que nós sentimos também. Então, mas como a irmã Belém citou um Estevão, é difícil na hora que passamos por uma tribulação e nós darmos a outra face. É muito difícil. Mas, como estava dizendo no início da lição, é algo que quando nós plantamos esse fruto em nós, não vem de nós. É algo que nós amamos aquele que não nos ama. Nós olhamos para aquele, nós falamos: irmão, mas ele pode estar nos esfaqueando as costas.
mas nós olhamos e falamos, não, temos misericórdia dele, ele é uma pessoa que Deus o ama. E é assim que nós agimos na casa do Senhor. Essa lição ela vem para nos mostrar essa unidade entre nós, irmãos. O principal questão que Paulo está querendo mostrar aqui é essa unidade, como que ela deve existir. E ela deve ser dessa maneira. Uma Velânia vai falar no tópico 3 desta questão de nós suportarmos as falhas uns dos outros. Mas só para a gente terminar aqui no tópico 2, vai uma Velânia já começar no 3. A verdadeira mansidão. Tópico 3. Pessoas com essa virtude não são disciplinadas e capacitadas para perseverar na perseguição. Ah, mas eu estou sendo maltratado, irmão Davi. Irmãos, não é hora de revidar. Tenha fé, aguente mais um pouco. O Senhor te dará a vitória. Tem um que intercede por você. Tem um que não deixa. A Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja. Então, tenha fé que ele irá se levantar por você. Ah, ele me magoou. Entende, irmãos, a verdadeira mansidão não guarda rancor. Nós demos exemplo de Moisés agora. Os irmãos o traíram, os irmãos estavam falando contra ele, mas mesmo assim Moisés foi manso e os perdoou, não guardou ressentimento nenhum, os perdoou. E assim devemos ser nós. Não devemos guardar rancor, irmãos. O rancor, a mágoa não vai lhe trazer nada de bom. Mas ele me fez isso, ele me fez aquilo. Irmãos, Deus é o juiz. Entenda que você não é juiz e você também não é carrasco. Por isso que nós não cremos, irmã Belândia, naquela oração que a pessoa faz contra a outra, dizendo, não, Deus vai pôr ele debaixo do meu pé. Irmãos, não cremos dessa maneira. Não cremos. Cremos que o Senhor, algumas pessoas sofrem algumas coisas na vida por atitudes tomadas, por atitudes que tiveram no decorrer da sua vida, porque a Bíblia nos ensina sobre a lei da semeadura, mas não somos nós que julgamos. Se o Senhor ainda trouxer para nós ajudarmos, nós iremos ainda ajudá-lo. Por quê? Porque temos essa certeza que é o Senhor que julga, e Ele é uma pessoa e ela é uma pessoa amada, assim como nós. O Senhor ama a todos. É complexo, na verdade, imaginar como é que é o amor do Senhor. O Senhor ama aquele que é o assassino e também ama aquele que é o assassinado. Como que para nós é possível entender isso? Não é possível entender algo dessa maneira. É muito complexo para nós. Só através, como nós aprendemos, só através do Espírito Santo. É Ele que planta esse amor em nossas vidas. O Senhor ama a todos de tal maneira, não ama o pecado, mas o pecador o Senhor ama. Por isso que morreu por cada um de nós, independente do que fizermos. Se ainda estendermos a mão, independente, ainda teremos perdão. Se ainda estiver em tempo, ainda o Senhor é poderoso para nos perdoar. Então, não devemos guardar essa mágoa e esse ressentimento. E o 4, essa tem 4, desse tópico 2 tem 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador mostra em prática a evidência da mansidão. Então, eu devo mostrar esse equilíbrio na dificuldade. Irmãos, você como cristão, há um problema no seu emprego, você é o primeiro a querer conciliar tudo, apaziguar, não seja aquele que aumente o problema. Se alguém vier falar mal do líder do círculo de oração, da líder do círculo de oração, do líder do grupo que você faz parte, não seja o primeiro a falar, irmão, não vamos fazer isso. Irmãos, vamos orar por ele, que Deus vai dar vitória ao nosso grupo e dar vitória ao nosso líder. Não aumente o problema, não cause mais dificuldade, irmãos. A Bíblia nos ensina, principalmente na igreja, né, irmã Melânia? Isso não é só na igreja, no seu trabalho também. O cristão, irmãos, eu vou falar mais pra frente, o cristão não é guerrilheiro, irmãos. O cristão, ele não é rebelde, o cristão, ele não é fascista, ele não tem essas questões, porque na igreja não existe fascismo, não existe MST na igreja, divisão de ideias, não existe. Na igreja não. O cristão, ele nunca deve agir dessa maneira. Nunca o cristão tem que estar no meio da questão para estar aumentando. Não, o cristão sempre é o apaziguador. A mansidão, ela evidencia a conciliação. A partir do momento que sou manso, quando há um problema, eu já vou agir em conciliação para resolver o problema, não para aumentá-lo. Então, quando houver uma dificuldade, nós cristãos devemos mostrar o equilíbrio. Essa palavra deve ser fundamental em nossas vidas, equilíbrio. Eu não posso simplesmente, irmãos, e o
uma situação desesperadora e jogar tudo para o alto. Por exemplo, Mavelânia, chega um parente nosso, morre hoje. O que devo agir? Como que maneira devo agir? Há uma tristeza? Claro que há. Há a tristeza da separação. Mas eu não posso hoje, irmãos, agir de uma maneira desesperada. Por quê? Porque eu creio no Senhor, que um dia fará eu me encontrar com esse meu parente, ou com essa minha parente, independente de quem seja. Se ele morreu com Cristo ou ela morreu com Cristo, nós encontraremos na glória. Nós temos que ter uma certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Eu não posso jogar tudo para o alto, não posso mostrar desequilíbrio, desespero. O cristão, ele é sempre o conciliador, o apaziguador. No surgimento de dificuldade, o crente sempre vota pela pacificação. Quando tiver aquela dificuldade no seu emprego, irmão, você sempre é o pacificador. Você sempre está no meio para pacificar. Nós não somos guerrilheiros, eu coloquei aqui. Nós não temos isso, fascismo guerrilheiro, não temos divisão de terra, invasão de lugares. Nós não participamos, não fazemos parte disso. Por isso, irmãos, é um conselho meu, eu não aconselho, isso é um conselho dos nossos pastores também, creio que a irmã Verlaine também crê desta maneira. Eu não aconselho que ninguém vá na rua para derrubar alguém, que ninguém vá na rua para fazer isso, para fazer aquilo. A nossa política, ela se expressa, nós não falamos de maneira política na igreja, mas só que não estamos defendendo partido nenhum, mas a nossa política, ela se expressa com voto, que é como o cidadão age. O cidadão não tem que estar fazendo manifestações, destruindo coisas e participando. Mas eu vou lá só para manifestar. Irmãos, não faça isso. Isso é um lugar, um ajuntamento, irmã, que ali está para um propósito maligno. Porque a Bíblia nos diz que um líder, ele é estabelecido por Deus. E ele não há liderança se não for estabelecida por Deus. E eu não posso estar lá querendo derrubar aquele que foi estabelecido por Deus. E na igreja é muito pior, nos dá o exemplo, o ungido do Senhor. Quem sou eu para estar tocando no ungido do Senhor? Eu não sou ninguém. Então, imagine, irmão, se todo crente buscasse a mansidão. O pastor podia guardar o cajado, porque não haveria rebeldia. A igreja não pode ter facção, era essa palavra que eu estava querendo lembrar. Na igreja não tem facção, não tem facção. Nós devemos buscar o espírito da mansidão continuamente. Não tem grupinhos na igreja, irmãos. Não tem grupinhos da irmã Velânia. Não, eu sou do grupinho da irmã Velânia. Ou eu sou do grupinho do irmão Davi. Não tem grupos na igreja. Na igreja só há um corpo, como nós aprendemos, que é a igreja santa e eleita do Senhor. Amém? Irmã Velânia, o tópico 3, que eu já falei demais. O tópico 3. Amém. O tópico 3 vai falar: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. O sentido de longanimidade, que também é um dos frutos do Espírito, tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Nos dias atuais, nós estamos vendo muitas pessoas impacientes, muitas pessoas intolerantes, e a constância também muitas vezes falta na vida de alguns. O servo de Deus, ele tem que agir de forma diferente. Não podemos de maneira nenhuma sermos intolerantes, sermos impacientes e sermos inconstantes. Jamais. Porque nós somos a diferença. Nós viemos para fazer a diferença. Uma vez que a gente decide em seguir a Jesus Cristo, nós estamos para fazer a diferença. Então, o ponto 1, vamos ver aqui, o ponto 1 do tópico 1 já é esse, que é a longanimidade como fruto do Espírito. Deixa eu ver aqui, eu anotei. A longanimidade tem a ver com esperar. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é longânimo. Temos algumas passagens bíblicas que falam sobre a longanimidade de Deus. No Antigo Testamento essa palavra é muito usada, Nós podemos ver Salmos 86:15. Irmãos podem colocar aí para a gente ler. Salmos 86:15. Salmos 86:15 nos diz, deixa eu abrir na NVI, estou abrindo na
versão do John Ferreira de Almeida. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e verdade. Então, o nosso Deus, ele é longânimo e é bondoso. Muitas vezes a gente não entende porque que as coisas, era para acontecer com a gente ou com o familiar e Deus não permite que aconteça naquele momento. Muitos livramentos, por exemplo, e às vezes a gente fica sem entender. Mas por que isso? Porque Deus, ele é longânimo e principalmente porque ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia nos diz isso. Então, quantas vezes Deus, ele nos livra de várias situações, né, de um familiar nosso, porque nós estamos orando, e aí Deus, ele dá um tempo para que a gente venha ao conhecimento dele, né? Quantos de nós que viemos para a igreja, aceitamos Jesus já na fase adulta, outros já nasceram em berço evangélico, mas tudo isso é fruto da longanimidade de Deus, da espera que Deus tem para conosco, para que nós venhamos se achegar a Ele, né? Então é muito importante, porque nós temos que tomar o exemplo do nosso Senhor Jesus. Se Ele foi longânimo, se Ele é longânimo para conosco, nós também precisamos ser longânimos com os nossos irmãos, não sermos impacientes, né? Paulo disse que nós temos que suportar os mais fracos na fé. Então, muitas vezes, nós somos impacientes e não suportamos os nossos irmãos. Mas é um conselho do apóstolo Paulo e um conselho diretamente do nosso Deus, para que nós venhamos suportar. Em termos gerais, a palavra longanimidade significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Isso não significa que nós somos tolerantes com os erros, com o pecado, nada disso. Há momentos que é preciso a gente combater o erro, mas nós vamos combater como? Com sabedoria. Nós não vamos chegar e brigar com as pessoas para mostrar que elas estão erradas. Não, nós vamos chegar com sabedoria, com amor, ensinando a palavra de Deus e sendo tolerante. Então é isso que nós temos que fazer como cristãos, né? Eu lembro lá de Isaac, né? Em Gênesis 26, que vai falar sobre um pouco da vida de Isaac, e eu achei interessante porque lá fala que Isaac, toda vez que ele cavava poço para ali chegar à água, Abraão também fazia isso, e ele cavou vários poços, e aí vinham os inimigos e enterravam os poços que Isaac cavava. Isaac não ia lá brigar com os inimigos. Isaac dizia, deixa para lá. E ia mais na frente, ele fazia novamente, ele cavava novos poços, e isso se repetiu por várias vezes. Mas como Isaac era pacífico, ele não aceitava aquela afronta. Ele deixava para lá e seguia a vida. E é assim que nós devemos fazer muitas vezes. Deixar, se a situação está insuportável, deixa nas mãos de Deus, deixa Deus resolver. Eu vi que um teólogo estava falando sobre a mansidão, que é o que o nosso irmão Davi falou agora há pouco, e ele falou que na mansidão está inserida a certeza do controle de Deus. Então Deus tem controle de tudo. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Aqui no Brasil, em outros países, nossos outros irmãos estão em outros países também passando pela mesma situação, mas tendo a certeza que no momento certo Deus ele age. Então nós temos toda a certeza que todo o controle de todas as situações estão nas mãos de Deus. É por isso que nós não agimos com nossas próprias mãos, né? Nós deixamos nas mãos de Deus. E deixar nas mãos de Deus é descansar, né? Nós descansamos e deixamos Deus agir, e no momento certo vai dar tudo certo. Então, é isso, suportar uns aos outros, é deixar Deus resolver a situação. O terceiro ponto aqui do tópico 3 é o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, né? E é por isso, o motivo de tudo isso que nós falamos, o motivo
o motivo de Jesus ter vindo aqui é o amor, né? João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Davi falava, Jesus poderia dizer, eu não vou, manda outro, manda Miguel em meu lugar. Mas Jesus, ele mesmo decidiu vir. Por quê? O motivo disso foi o amor. Ele amou o mundo. Tanto o pai como o filho amam o mundo. Eles não amam o pecado, mas eles amam o pecador. E aqui sobre o perdão, eu lembrei de José. Né? Olha o que José sofreu. Nós sabemos muito bem da história de José. Nós sabemos que Jacó, ele não escondia a preferência por esse filho. Era o filho amado de Jacó. Só que por ele sempre expressar ali a preferência, isso causou uma disputa entre os irmãos. E os irmãos passaram a odiar José a ponto de quererem matar o próprio irmão. E aí um teve a ideia, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. E aí foi, como os irmãos sabem, José foi vendido para o Egito. Mas o servo de Deus, o servo fiel a Deus, ele pode ir para onde for. E quando Deus tem um propósito, nada vai atrapalhar o propósito. E Deus tinha um propósito na vida de José. E José foi para aquela nação gentia, aquele povo ímpio, que não queria saber de Deus. Mas José chegou lá, fez a diferença, continuou sendo servo de Deus, foi para a prisão, continuou sendo servo de Deus, saiu de lá e foi exaltado. Chegou a ser governador do Egito, como os irmãos sabem. Mas o que eu quero dizer com isso? José, ele poderia ter tido ódio dos irmãos, mas quando os irmãos chegaram no Egito, precisando de José, suplicando ali por ajuda, eles até foram com dinheiro para comprar, mas José, se ele fosse querer se vingar dos irmãos, se ele não tivesse ali um coração amoroso e um coração perdoador, José tinha mandado eles voltarem, né? Porque ali o que eles fizeram foi muito difícil para uma pessoa perdoar. Mas José, ele perdoou, ajudou os irmãos e mandou buscar toda a família para ficar junto dele. Então é um grande exemplo para nós. Que aí nós podemos dizer que José, ele é uma pré-figura de Jesus, porque Jesus também foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos e foi morto ali também com a ajuda dos seus irmãos, que são judeus. Então é um grande exemplo. O perdão, ele tem que fazer parte da vida do cristão. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode guardar mágoas e ressentimentos. Que até a ciência diz que quem guarda mágoas e ressentimento acaba prejudicando até a própria saúde física. Imagina a nossa saúde espiritual. Então, o nosso Deus, ele nos perdoa. E até a oração do Pai Nosso, aquele modelo de oração diz, né? Para que nós tenhamos que perdoar os nossos irmãos, assim também como o nosso Deus perdoa as nossas ofensas. Então é isso, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém, irmãos. Antes de irmos para a conclusão, a Novelana disse que até o próprio Deus ele é longânimo, né, Novelana? Salmos 86, 15, ele vai nos dizer isso, eu não vou ler para nós não demorarmos, mas Salmos 16 diz que Deus é longânimo e irá-se, né? E aí nós vemos que até se o próprio Deus é longânimo, irmãos, quem não somos nós? Se o Senhor tem sido, igual disse a irmã Velânia, tem sido longânimo para perdoar as nossas ofensas, tem nos dado tempo, tem dado tempo aos nossos familiares, às vezes, quando uma mãe pede, Senhor, guarda meu filho, o Senhor tem guardado. Então, às vezes, não queremos perdoar o nosso irmão do lado, mas pedimos perdão para a nossa família. Então, irmãos, seja longânimo. Quando alguém te fizer algo, perdoe. E outra coisa que eu queria deixar, ressaltar para os irmãos, que a paciência, ela requer o amor, né, como nós aprendemos no fruto do Espírito, o amor, ela é a base. O amor é a base do fruto do Espírito. É a principal característica do fruto do Espírito, é o amor. E como nós sabemos, o Evangelho que nós cremos, esse Evangelho que nós pregamos e ensinamos, ele é baseado em amor. Que Cristo, como a irmã Helena disse, no verso 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira,
um mundo de tal maneira em que ele ressalta essa questão do amor. Quis deixar ressaltado essa questão do amor. João ressalta que dá o seu filho, e Deus poderia ter dado alguma outra coisa, poderia ter só perdoado os nossos pecados, mas porque Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas o Senhor quis deixar esse exemplo para nós. A morte de Jesus, ela é muito mais do que um exemplo para nós. Deus queria deixar esse simbolismo do amor dele, da grandiosidade do amor. Como eu dizia na aula anterior, quem tem um filho sabe o que é um amor que você tem pelo filho, o que você não faria pelo seu filho. Mas, e Deus tendo aquele seu filho perfeito, sem falhas. Quando nós temos os nossos filhos, nós somos longânimos com os nossos filhos, perdoamos, ensinamos eles, perdoamos suas falhas. Por quê? Porque os amamos. E assim Deus é conosco. Deus nos perdoa, então perdoe o seu irmão. Se tiver alguma dificuldade, perdoe. Agora, para nós terminarmos a nossa conclusão, Paulo nos ensina a viver uma perfeita unidade. Somos um corpo, irmãos, como eu disse, não uma facção, somos um só corpo, a Igreja de Cristo. Hoje aprendemos e algumas dessas essências que são necessárias, algumas virtudes essenciais, desculpa, irmãos, anotei errado aqui, algumas virtudes essenciais. Primeira, a humildade. A humildade, ela faz o que? Ela fortalece a unidade. Eu penso sempre no outro, irmãos, no bem coletivo. A irmã Velane nos ensinou aqui, os irmãos que estão assistindo a aula sabem disso. A irmã Velane nos ensinou aqui que quando a pessoa é humilde, ela não pensa em engrandecimento próprio, ela pensa sim no bem coletivo, no outro. E mansidão, aprendemos também, administra conflitos. A mansidão, irmãos, eu ajo sempre na pacificação. Como eu estava dizendo aos irmãos, sempre que há um problema, eu sempre estou aí para pacificar. Eu, no meu papel de crente, como nós aprendemos, somos chamados por Jesus. A partir desses chamados, temos que desenvolver esse fruto do Espírito. Então, quando eu tenho uma mansidão, eu ajo sempre em pacificação de conflitos. Nunca eu arrumo conflitos, não. Eu ajo sempre em pacificação. Longanimidade. A irmã Verônica nos ensinou que é suportar os erros alheios. Você é longânimo, irmão, tem que entender que você também erra. Você também falha. Então, se o irmão, a irmã Verônica nos disse da oração do Pai Nosso, que nos ensina que perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Irmãos, nós temos que plantar. Se nós queremos perdão, temos que plantar perdão. Se nós queremos amor, temos que distribuir amor. Ame o seu próximo, que você também será amado. Então, como vivemos se vivermos assim, irmãos, se vivermos nossa vida dessa maneira que ensinou a lição de hoje, os problemas desaparecerão. Seremos um só corpo, uma só igreja. E essa é a verdadeira unidade que Paulo nos queria ensinar. Paulo diz que nós deveríamos evidenciar esses frutos em nossas vidas. Essas virtudes, como diz Paulo, deveriam ser evidenciadas em nossas vidas. Para quê? Para que pudéssemos ter a verdadeira unidade. Irmãos, temos que entender que a unidade ela não nasce onde há inveja, onde há orgulho. Então Paulo nos ensina aí sobre a humildade. A humildade não nasce onde tem ira. Então Paulo nos fala da mansidão. A unidade não nasce quando uma pessoa está eu e a irmã Velane aqui, trabalhamos em um trabalho, de repente eu decido agir de uma tal maneira, sem comunicar com a irmã Velane, cria problemas. Então eu devo agir com longanimidade, eu devo agir com mansidão. A humildade ela não existe quando eu falho e a irmã Velane não perdoa a minha falha, fica me julgando. Não dá para ver uma unidade dessa maneira. Então Paulo nos ensina esta verdadeira unidade na igreja, que é através destas virtudes. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado dessa maravilhosa aula. Como já disse aos irmãos, ressaltando, a partir do próximo domingo estaremos aqui. O irmão Fernando não pôde estar hoje, como já disse no início do trabalho. Estamos aqui com a autorização do irmão Fernando, do nosso pastor. Gostaria desde já, em nome do irmão Fernando, de agradecer a todos os professores,
a dedicação de cada um dos professores que estiveram aqui, estudaram a lição. Os irmãos sabem que para falar para os irmãos se dedicam, oram ao Senhor, buscam o Senhor, estudam a lição. É um estudo que é feito durante uma semana toda, não é algo que é feito de um dia para o outro, porque há uma responsabilidade, um peso que recai sobre cada um de nós, que é transmitir para o irmão mais e mais da palavra de Deus. Então, desde já o irmão Fernando deixou aqui um pedido de agradecer a todos os irmãos que participaram, todos os professores que estiveram conosco. Então, muito obrigado da Escola Dominical a todos esses professores que estiveram conosco aqui nas aulas, e a todos os outros professores que, como as das crianças, continuarão nas aulas online, pelo menos por enquanto, ao agradecimento da Escola Dominical pelo trabalho. Nós não podemos pagar, irmãos, mas há um, como nós dissemos aqui, que Ele está de olho de tudo, Ele está de olho sobre tudo, e aquilo que nós plantamos, nós colheremos. O Senhor, a Bíblia diz que Ele sabe recompensar. Nós nunca ganharemos do Senhor nos ensinar a Bíblia no dado. Sempre quando achamos que estamos fazendo alguma coisa, o Senhor já fez muito mais por nós. Então, muito obrigado e que Deus os abençoe. E nós terminaremos aqui. Amém?